A Rádio Bandeirantes está mergulhada na cobertura para a eleição de 2020. A Ana Paula Rodrigues está ao vivo conosco. Tem reportagem especial sobre o assunto hoje aqui no Pulo do Gato. Bom dia, Ana. Bom dia, Pedro, Silvânia, todo ouvinte da Rádio Bandeirantes. A cada dia a gente vai falar de algum desafio que o próximo prefeito de São Paulo vai ter que encarar quando assumir a gestão. São Paulo é uma cidade cheia de questões que precisam ser resolvidas, o que dirá num período de pandemia. E hoje a gente vai falar sobre o assunto mobilidade, porque São Paulo, assim que entrou nessa quarentena, ficou bem mais vazia e aos poucos foi retornando a um ritmo um pouco mais próximo da normalidade. Só que a gente ainda está longe de poder falar que é São Paulo que a gente conhece. E aí a gente lançou aqui a discussão. Como estará a São Paulo que o próximo prefeito terá que lidar? Porque além dos desafios já conhecidos, as perguntas criadas nesta pandemia permanecem sem respostas. Há, por exemplo, quem aposte que o medo de contaminação fará crescer o uso de meios de transporte individuais, como ocorreu na Europa. A cicloativista Aline Cavalcante fala que já é perceptível aqui em São Paulo o aumento das bicicletas e de mais gente a pé. Aumentou muito o número de ciclistas entregadores, assim como aumentou também, é muito perceptível, o uso das ciclovias. O desafio é avançar com as ciclovias, conectar as pontes, ir para as periferias. Bom, e com as empresas preferindo o home office, o transporte público está bem menos cheio e aumentou o que a prefeitura precisa gastar para manter esses ônibus. O fato é que só vai dar para saber se essa mudança será permanente ou não quando houver uma vacina para o coronavírus. Até lá, o poder público e as empresas de transporte vão precisar achar maneiras de equilibrar essa conta, como explica o engenheiro de transportes Cláudio Barbieri. A grande questão é o financiamento do transporte público. Custa muito caro manter uma frota de ônibus com tão poucos passageiros para assegurar que os passageiros possam usar o transporte público em condições de distanciamento social seguro por essa pandemia. Bom, só para você ter noção do que a gente está falando, Pedro, do tamanho desse gasto, a Prefeitura começou o ano com a previsão de gastar 2.250 milhões de reais com as empresas de transporte, quase 1 bilhão a menos do que investiu no ano passado. Só que a pandemia veio, mudou essa previsão toda e agora a expectativa é fechar 2020 com um gasto muito maior, de 3 bilhões 750 milhões de reais. É um aumento de 20% e que só não foi maior porque a frota de ônibus está reduzida. O urbanista Nabil Bonduque lembra que essa solução encontrada pela Prefeitura gera um outro problema, por causa da alta chance de contaminação no transporte cheio. A questão são para as pessoas que moram muito distante dos locais onde elas trabalham, né? Porque essas pessoas elas vão ter dificuldade de migrar para a bicicleta ou para andar a pé. Por isso que nós precisamos, né, preparar o transporte coletivo para que ele tenha mais segurança. Bom, e aí está lançado o desafio para o próximo prefeito, né, de como fazer essa conta fechar e atender a quem realmente importa, né, que é a população, agora na expectativa do que vai acontecer no ano que vem, Pedro. Muito bem, a Ana Paula Rodrigues vai voltar conosco para trazer mais informações aí sobre os desafios que nós temos colocados aí para o futuro de São Paulo. E a cobertura eleitoral do Grupo Bandeirantes começa hoje com a estreia do Band Eleições, programa semanal que vai acompanhar a movimentação dos candidatos, debater os assuntos mais importantes para ajudar na escolha do eleitor, sempre com uma edição nacional seguida por 3 locais até a semana seguinte ao segundo turno. A apresentação será da jornalista Sheila Magalhães. A bancada também será composta pelos cientistas políticos Antônio Lavareda e Fernando Schiller e pelos jornalistas Eduardo Oineg e Fernando Mitre. O Band Eleições será reexibido no Band News TV, na Rádio Bandeirantes e na Band News FM, além dos canais digitais. Conteúdo que se soma às entrevistas e sabatinas com concorrentes a prefeitos, como destaca o diretor-geral de jornalismo da Band, Fernando Mitre. Enquanto vamos ouvindo já regularmente os candidatos e pré-candidatos, nossas pautas levantam os grandes problemas das cidades que nunca estiveram tão escancarados como agora em tempos de pandemia. A Band vai mostrar tudo isso, radiografia completa, cobrando dos candidatos, dando voz ao eleitor e privilegiando o tempo todo o conteúdo das campanhas.
E a Rádio Bandeirantes dá sequência para essa série de entrevistas hoje. Logo mais às 9 da manhã no Jornal Gente, nós vamos conversar com o candidato do PT, o pré-candidato do PT à Prefeitura de São Paulo, Gilmar Tato, estará conosco aqui para responder as nossas perguntas e também os questionamentos dos nossos ouvintes. Em janeiro, a Band já tinha definido com partidos datas dos debates entre os concorrentes à Prefeitura de São Paulo. Com o adiamento das eleições por causa da pandemia, as negociações foram retomadas com reuniões virtuais e definiu as datas que deverão ser seguidas pelas demais emissoras que compõem o grupo Bandeirantes de Comunicação. O primeiro encontro será no dia 17 de setembro, nas cidades com mais de 200 mil habitantes, onde houver segundo turno. O encontro será em 19 de novembro. As eleições também serão tema de pesquisas divulgadas a cada 15 dias. Em média, serão ouvidas 2.500 pessoas de todas as faixas de renda e também regiões do país. Os levantamentos do Poder Data são fruto de uma parceria com o jornal digital Poder 360. Também serão divulgados os resultados das sondagens feitas pelo Instituto Paraná Pesquisas. E ao longo de toda a campanha, o Índice Band vai medir as intenções de votos nas principais capitais do país.